te usar poderosamente, ok? Deus quer. Obrigado aí. Paz de Cristo. Amém, boa noite. Muito bom estar aqui, né? Segundo culto do dia. Esse culto que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Permitiu a nossa presença, né? Esse espaço que nós temos aqui justamente para isso, para adorar o Senhor, falar o Senhor, né? E também ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, né? Isso também é igualmente importante, porque às vezes a gente pensa que é só falar, mas precisamos nos aquietar um pouquinho, fechar os olhos e abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, que nem sempre é através dos ouvidos, mas através do coração. Amém? A palavra de oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa essa noite. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa, meu Pai, nossas falhas, nosso mau proceder, que Tu venha agir poderosamente em nossas vidas. Que eu possa usar esse servo seu, meu Pai, que está aqui, meu Pai, para ser usado por Ti. Meu Pai, usa minha boca, meus lábios, para que de mim saiam palavras edificadoras, que de mim saiam, meu Pai, instruções para o seu povo. Seja conosco, meu Pai, nos abençoe, nos guarde, alcança, meu Pai, aqueles irmãos que também estão em seus lares, nos assistindo pela live, que o Senhor possa, da mesma forma, meu Pai, alcançá-los com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que o Senhor colocou em meu coração, eu dei o título nessa noite de obediência que gera milagres. E essa obediência, ela tem que partir de nós, né? Quando somos solicitados a fazer algo, quando o Senhor coloca em nossos corações algo a ser feito, né? Não podemos negligenciar, precisamos dar aquele passo em direção a Ele, porque é isso que Ele espera de nós. Buscar um entendimento, buscar a intimidade maior com o Senhor para que Ele fale conosco. E essa palavra que o Senhor colocou em meu coração está lá no 2 Reis, capítulo 5. É uma palavra já conhecida, mas que ela fala profundamente para nós, pelo menos para mim ela falou profundamente. Quando eu estive lendo, quando eu estive meditando, até eu estive conversando com minha esposa, essa manhã eu acordei, fui acordado, né? A gente não acorda, a gente é acordado. Às 5h30 da manhã, porque o Senhor colocou um louvor em meu coração, e eu desci para anotar, né? Porque a gente acaba esquecendo, a idade já pesa um pouco, e a memória não funciona tão bem quanto no início, mas é o Senhor que quer falar conosco, Ele nos acorda, Ele nos desperta, né? Com os louvores em nossos corações, com a palavra, com o versículo. Isso é o Senhor que faz conosco. E precisamos justamente obedecer a Ele. E essa palavra está lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Continuando, diz o versículo 2: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la?
para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, um homem de Deus, que o Senhor de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Até aqui. Essa narrativa, ela traz uma descrição, logo no seu versículo 1, quando diz que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um cara importante, né? Um cara que estava acostumado, onde ele passasse, onde ele estivesse, as pessoas se submetessem a ele, se curvassem a ele. Ele não estava acostumado a ter outro tipo de tratamento. Mas no final do versículo diz: porém era leproso. E isso tem acontecido com muitos de nós quando nos colocamos, quando nós nos achamos melhores do que A, ou B ou C, mas, no entanto, temos feridas, não digo lepra, mas feridas. Feridas. Feridas essas provocadas por mágoa, por falta de perdão, por questões de relacionamento familiar, conjugais, soberba. E aquilo vem fazendo uma destruição dentro de nós. E ela não acontece assim de uma hora para a outra, porque se formos a pensar direito que um câncer, ele começa a partir de uma única célula invisível aos olhos humanos, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Alguns conseguem ser tratados e extirpados, porém outros não, levam o cidadão, levam a pessoa, levam o ser humano à morte. E é isso que nós precisamos buscar, tratamento para as nossas feridas. Feridas essas que carregamos dentro de nós, mas o nosso entendimento, o nosso achismo, muitas vezes encobre esse tipo de coisa. Eu não falo somente sobre lepra, porque naquela época era uma doença mortal, não tinha tratamento, não tinha cura, hoje já tem. Hoje existe, a lepra continua existindo sob um outro nome, hanseníase. É conhecida por esse nome, mas ela continua existindo. Só que hoje ela tem tratamento. Hoje ela não precisa unicamente do agir de Deus para a cura. Existe um tratamento que o Senhor concedeu a capacitação aos médicos e aos cientistas para que eles atendessem as pessoas que padecem com esse mal. Mas não é somente nessa doença que nós devemos nos ater, mas, como eu disse, naquela dor, naquela ferida dentro de nossos corações, aquilo que não é curado, que não é tratado, e nós precisamos tratar. Nós precisamos tratar. Como eu disse, que um câncer ele começa numa célula, a perda da salvação também começa num pequenininho pecado. Aquilo que a gente acha, olha, isso aqui foi tão pequeno que nem o Senhor viu. Isso tem acontecido muito. O povo de Deus tem perdido
se perdido no meio do caminho justamente por isso, porque acha que está tudo sob o controle. Eu tenho feito tanta coisa boa, e uma coisa tem compensado a outra, e não é exatamente isso. O ponto 1, que eu dei o nome de superficialidades, é justamente isso. Quando não encobrimos nossos problemas, nossas situações, nossas feridas, com o achismo de achar que eu tenho condições, olha, eu tenho um bom emprego, eu sou próspero. Mas a prosperidade não está somente em ter bens, em ter propriedades, em ter uma situação financeira, mas principalmente em ter paz interior. E conseguir exalar o espírito cristão, de conseguir trazer luz onde estiver, de conseguir falar palavras de sabedoria, palavras que venham consolar, dar refrigério às vidas que o cercam, que o envolvem. E isso muitas vezes não acontece nem dentro dos lares. Quando as guerras, quando as discordâncias, que isso existe, nós não podemos, não podemos fazer vista grossa. É o que aqui diz, Naamã, ele escondia a sua lepra através das suas vestes, que ele se vestia muito bem, era um cara extremamente poderoso, era um cara de confiança do rei, e as suas vestes encobriam, porém, quando ele se despia, ele via aquela ferida, que não provocava dor, porque a lepra, a própria mancha na pele, ela inibe a dor, você perde a sensibilidade. Mas é justamente essas coisas que a gente pensa que não está doendo, é que não está fazendo mal para nós. Quando a gente não perdoa um irmão, quando a gente principalmente erra e não pede perdão, quando a gente vai atropelando, vai deixando para lá, e eu costumo dizer que nós precisamos enterrar bem nossos defuntos, porque eles um dia vão dar mau cheiro. A gente precisa fazer um tratamento especial em nós. Precisamos fazer como Naamã, que quando se olhava no espelho, ele via as suas feridas. Nós precisamos fazer isso com o coração. Nos colocar diante do espelho, despidos. E quando eu digo despido, não é de roupa. Não é de roupa. Mas é do achismo, que nós achamos que somos poderosos, que nós podemos, e nós não podemos. Essa é a verdade. Nós precisamos cair na real, nós não podemos, nós somos dependentes do Senhor. Mas a vida de Naamã estava sob o comando de Deus, Deus estava na direção de tudo. Quando pegamos aqui no ponto 2, que falam do testemunho de fé, o item 2, os versículos 2 a 4, que diz, saíram tropas da Síria, isso é uma explicação, o porquê que aquela menina estava na casa de Naamã. Então diz, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Aquela jovem, aquela menina era escrava, ela havia perdido a sua liberdade, porém não havia perdido a sua personalidade, ela não havia perdido o seu coração, ela mantinha a fé que ela antes era uma menina israelita, que havia sido trazida como escrava numa das incursões da Síria sobre o território israelense. E ela tinha sido trazida, e ela foi muito corajosa, ela foi muito audaciosa, porque um escravo não podia nem olhar nos olhos do seu amo, do seu senhor, mas ela teve coragem, ela falou com a sua senhora, que em Israel tinha um profeta, e cujo Deus era um Deus de milagre. Ela não estava ali à toa, não estava ali por acaso. E precisamos entender que muitas vezes aparece sempre alguém para nos dizer uma palavra de carinho, uma orientação, uma palavra de milagre, uma palavra de conforto. Precisamos nos mover, precisamos, estar atentos àquilo que nos é dito. Em cada culto, em cada pregação,
Em cada momento de louvor, o Senhor tem falado conosco. E o Senhor tem nos dado a direção e precisamos seguir aquilo que Ele nos diz. Naamã continuava ainda resistente, porque a sua soberba era um impedimento à realização do milagre. A sua soberba. Naamã ainda continua, versículos de 9 a 11, que diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E é isso que muitas vezes nós pensamos. É isso que muitas vezes nós nos colocamos quando achamos que Deus tem que sair do seu trono e fazer o seu milagre em nossas vidas. Quando, na verdade, o que Ele quer é falar assim: ó, vinde a mim todo o que estáis sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele nos convida, Ele está sempre nos convidando a buscá-lo. Ele está sempre nos convidando a dar um passo em sua direção. Ele não vai sair de seu trono, mas Ele está disponível. Ele está disponível. Naamã, pela importância que ele exercia, ele se achava, como eu disse, onde ele passava, as pessoas se curvavam, porque era um cara muito importante, um cara de poder, herói de guerra. O rei confiava plenamente nele, mas existe um rei maior em quem nós confiamos, e é esse rei a quem nós devemos nos curvar. Naamã achou que não, que ele ia chegar lá, e alguém ia soltar fogos, porque o Naamã chegou. As pessoas iam se curvar, Eliseu deveria sair de onde ele estava, ir ao seu encontro, não trazer somente a receita, mas trazer também a medicação para ele, tocar em sua lepra e ele ficaria curvado. Mas não era isso que o Senhor queria. Porque Eliseu não falou o que queria, Eliseu falou o que o Senhor determinou que ele falasse. Eliseu foi canal do Senhor para Naamã. E nós precisamos entender justamente isso, que pessoas têm sido canal de bênção para as nossas vidas, e nós estamos ignorando. Quando ouvimos uma palavra e a gente fala: essa palavra não é para mim. É sim, é para mim, é para cada um de nós. Naamã fez justamente o que muitos nós fazemos. Fez o apelo, uma palavra abençoada, um pregador, um pastor, um diácono, um bispo fez um apelo: eu não vou lá na frente, porque eu sou diácono, porque eu sou esposa de diácono, porque eu tenho uma atividade importante na igreja. O que as pessoas vão pensar de mim? Mas eu vou, porque antes de ser diácono, eu sou dependente do Senhor, e eu tenho feridas que precisam ser tratadas. Eu preciso ser remodelado todos os dias. Eu preciso pedir perdão todos os dias. Eu preciso dizer: Senhor, eu te amo todos os dias. E eu preciso ouvir a palavra de Deus todos os dias. Porque eu não sei o que é o dia de amanhã. Eu não sei. Eu não sei se eu vou
acordar amanhã, eu sei que eu vou me deitar. Mas quem determina, quem sabe da minha vida é o Senhor. Naamã, então, coloca, o ponto 4 diz que existem alternativas mais atraentes. No versículo 12, que ele diz: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Ele faz uma comparação do Rio Jordão com esses rios, porque, segundo a história, segundo a Bíblia, eles realmente eram mais limpos do que as águas do Rio Jordão. Mas como Naamã poderia falar em águas sujas se ele mesmo estava sujo com a sua lepra? Se sua presença era abominável às outras pessoas, porque as pessoas não sabiam todas que ele tinha lepra. Pelas suas vestimentas, ele continuava transitando entre as pessoas. Mas ele criticou, ele colocou outras soluções, que a gente coloca muitas vezes, é isso. Olha, eu não vou à igreja todo dia, eu não vou plantão de oração, eu não vou ficar indo todos os plantões, eu vou umzinho só e fico orando em casa. E ele coloca justamente isso, alternativas mais atraentes. Eu posso assistir o culto pelo celular, eu estou lá no shopping e estou assistindo o culto. Um olho no celular e outro olho na vitrine. Mas é isso, não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer obediência. Ele quer que nós nos voltemos integralmente para a sua presença. E é isso que ele cobrava de Naamã. Precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. Precisamos estar à sua disposição todos os dias. O reino de Deus, conforme está lá no livro de Mateus, eu não coloquei. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Repetindo, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não é porque eu sou bonzinho que eu possa me estar já garantido no reino dos céus. Não, eu preciso me esforçar para isso. E o esforço, ele tem que acontecer todos os dias. Todos os dias. Eu não almoço todos os dias, não janto todos os dias, eu não tomo meu café da manhã todos os dias. Eu preciso me esforçar todos os dias. Eu preciso estar buscando a presença de Deus todos os dias. Eu preciso me dedicar, eu preciso, conforme o tema desse ano, que é o ano do comprometimento com Deus. Eu preciso estar comprometido, eu preciso estar unido ao Senhor, eu preciso trazer o Senhor para o meu lado, eu preciso estar do lado do Senhor. Eu preciso estar abraçado ao Senhor, para que Ele faça a sua obra em mim, para que cumpra as suas promessas em mim. Precisamos nos tratar. São pequenas feridas que nos levam à morte, porque achamos que é uma coisinha pequena. Um câncer de pele, ele não aparece logo em todo o corpo, são pequenos pontinhos, que muitas vezes nós não damos importância, como as pequenas pedras. A gente costuma dizer que ninguém tropeça numa rocha muito grande, ninguém tropeça, nós tropeçamos em pequenas pedrinhas, nós pisamos de mau jeito em pequenos buracos, não são buracos muito grandes que vão nos derrubar, porque os buracos muito grandes nós vemos, nós prestamos atenção, mas aquelas pequenas coisinhas nós deixamos passar, nós não nos atemos, não damos importância, é justamente ali que nós erramos. Precisamos estar atentos ao que o Senhor nos fala. O ponto 5, ele fala a respeito da obediência, cura
e salvação. E ele justamente nos versículos 13 e 14 que diz: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, constante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Isso é obediência, isso é atender aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Fazer a obra de Deus, ser correto em cada passo que nós damos, tratar as pequenas feridas, pedir perdão quando nós precisamos pedir perdão, quando nós erramos. E muitas vezes nós erramos e a gente nem percebe, a gente não dá importância. A gente deixa para lá. Isso aí vai cair no esquecimento. Isso não vai manchar o meu comportamento. Mas só que a gente vai acumulando as coisas vão se acumulando, e uma gotinha aqui, outra gotinha ali. E quando vê, o corpo transborda. Tem até um ditado que eu ouvi já alguns anos atrás, e eu ainda continuo com ele guardado comigo, diz que a última sardinha é que derruba o burro. Essa é uma história que quando os pescadores transportavam as sardinhas naqueles cestos que botavam preso no lombo do burro, um cesto de cada lado, e eles vão enchendo o cesto, vão enchendo, e chega um determinado momento em que o burro não aguenta e cai. Aí ele diz: a última sardinha que derrubou o burro. Não foi a última sardinha, foi um conjunto de problemas. As sardinhas representam os problemas, as sardinhas representam o acúmulo de situações que nós precisamos ter resolvido no passado, e deixamos de acumular, e deixamos chegar ao momento de hoje. São coisas que a gente vem trazendo, aqueles entulhos, aquelas cargas pesadas em que nós precisamos tratar, nós precisamos abandonar, precisamos largar para trás, e as pessoas continuam trazendo coisas do passado, problemas do passado. Gente, precisamos fazer uma limpeza e desapegar daquilo que não faz parte, que não engrandece, que não agrega valor para nós. O que agrega valor são as coisas boas, aquilo novo que o Senhor tem nos dado, e Ele tem nos dado coisas novas. Quando nós nos batizamos, quando nós nos mergulhamos, nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás, e tem pessoas que continuam praticando isso. Tem pessoas que continuam trazendo aquilo que não faz bem para elas, aquilo que não produz um efeito positivo em suas vidas. Não existe mudança. Naamã, ainda no versículo 15, eu não coloquei, mas vou dar uma continuidade aqui, diz: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Ali, Naamã começa a reconhecer a existência do Deus real, do Senhor, aquele que continua conosco até hoje. Não daqueles deuses que certamente Naamã havia procurado antes de sua ida a Israel, buscar a presença de Eliseu. Certamente Naamã ainda tinha ido muitas vezes buscar a presença de seus deuses, deuses sírios, que nada podia fazer porque não existiam. Eram apenas monumentos, estátuas
feitas pela mão do homem, e que nenhum poder tinha sobre as vidas das pessoas. Só que hoje ainda tem gente acreditando em ídolos. Ainda hoje tem pessoas acreditando que podem resolver os seus problemas sem a participação do Senhor. Acreditando que são poderosas, entre aspas, e não o são. Nós não somos nada. Nós somos altamente dependentes do Senhor. Precisamos tratar cada uma de nossas feridas. Eu não sei a ferida que você traz em seu coração. Eu não sei a ferida que você traz em suas memórias. Eu tenho feridas que muitas vezes insistem em voltar à minha memória, e eu vou lá: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Coloca por terra, me ajuda a colocar por terra, me dê forças para resistir, porque nós precisamos pedir ao Senhor força, sabedoria, capacitação, determinação, domínio próprio. A cada uma dessas coisas são dadas pelo Senhor e precisamos pedir. Certamente Naamã achou que ele poderia se banhar em qualquer rio, mas não é. Só existe um rio que traz cura, gente. É o rio que flui do trono do Senhor. Só ele traz cura, não existe outro rio. Não adianta eu ficar usando de paliativos, remediando. Ou eu tenho a cura, ou eu não quero nada. Eu preciso da cura. Eu preciso da presença de Deus em minha vida. Eu preciso me esforçar para ter o reino dos céus. Voltou ao homem de Deus. Naamã voltou para agradecer depois de ter sido curado e depois de ter mergulhado 7 vezes. E a gente fica imaginando tudo aquilo que aconteceu, aquele cenário, aquele homem que não era um cristão, não tinha o Senhor como seu Deus, estava ali agradecendo a cura recebida. A palavra diz que ele ficou limpo como a pele de uma criança, ou seja, sem vestígios, porque quando o Senhor traz a cura para nós, Ele não deixa vestígios. Quando o Senhor faz a sua obra, Ele faz uma obra completa em nós. Coloque por terra aquilo que você acha que é, e seja obediente ao Senhor. Seja submisso. Não seja como o início aqui, como a gente fala do pedido, né, do versículos do 9 ao 11, a soberba que existia no coração de Naamã. E ele não foi curado somente da sua lepra, ele não foi curado somente da sua doença, ele foi curado também de seu coração. O Senhor faz obra completa. O Senhor faz aquilo que nós menos esperamos. E às vezes a gente pede uma coisa simples, a gente pede aquilo que nos atende, a gente pede um emprego, a gente pede uma mesa farta, mas Ele nos dá isso e nos dá a paz. Amém? É esse rio que nós devemos buscar, esse rio Jordão, que a palavra fala aqui. Não são as outras opções, porque muitas outras opções existem, sim. Muitas outras opções existem, mas somente uma nos dá aquilo tudo que nós precisamos.
somente uma opção me dá a garantia de que amanhã vai ser melhor do que hoje. Que se hoje eu estou sentindo alguma coisa, amanhã eu não vou estar mais sentindo. Se hoje eu tenho uma preocupação, amanhã eu não vou ter mais essa preocupação, porque o Senhor está agindo por mim. Anjos já estão sendo enviados em meu socorro. Anjos já estão apostos para me atender. E às vezes eu não preciso nem pedir, porque o Senhor faz sem que eu peça. Amém? Curve sua cabeça, vamos estar orando. Quero chamar os músicos aqui.